Hello! Hoje eu estou aqui, super à vontade na minha casa, de vestido até água, para falar de uma coisa que eu me sinto totalmente à vontade de falar. Só um adendo, assim, eu pretendo voltar com os vídeos, agora é sério. Eu queria falar sobre maratonas. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu vou falar sobre as minhas 4 maratonas. Em vez de eu falar no Instagram, nos stories, que eu tenho pouco tempo, né? Eu acho mais legal falar aqui sobre cada uma, detalhar porquê, como é que eu fui, o que eu decidi, que estratégia eu usei, para contar para vocês, para motivar, para matar a curiosidade de muita gente. Na verdade, eu sou uma pessoa muito visual. E para corrida, eu sou muito motivada, sim. Eu gosto muito da corrida, ela é a minha motivação. Eu não preciso de motivação, na verdade, ela vem interna. Mas, quanto mais pessoas eu vejo correndo, mais eu quero correr. Eu sou o tipo de pessoa que está indo para trabalhar e vejo as pessoas correndo na rua e eu quero correr. Eu fico com raiva porque eu não estou correndo. Eu sou o tipo de pessoa que eu abro meu Instagram e eu vejo que a pessoa correu, que ela está correndo, eu quero estar lá. Então é um vício mesmo. Eu acho que hoje eu posso falar que é um vício, porque quanto mais eu corro, mais eu quero correr. Não posso começar que eu quero mais. Então é uma coisa muito vital pra mim, é uma coisa de muito amor na minha vida, a corrida. E aí eu acho que eu posso, com isso, contar a minha história, motivar pessoas. E o que eu sempre quis, o que eu sempre gosto de fazer, que é trazer pessoas pro mundo da corrida. Por quê? Porque a sensação é tão boa que eu queria que mais pessoas corressem, mais pessoas sentissem o que eu sinto. Eu acho que o mundo ia ser muito mais leve, eu acho que ia ter muito menos chata, muito menos gente chata no mundo, muito menos gente cuidando da vida dos outros, as pessoas estivessem ali focadas com as suas corridas e provas, mas enfim. Eu vou contar então da primeira maratona, que foi a maratona de Montevidéu, em 2017. Eu já corria, né? Eu comecei a correr bem nova, eu comecei a fazer prova em 2005, fiz muitas provas de 10 quilômetros, fiz a São Silvestre de 2006 e fiz a Pampulha também de 2006. E eu sempre corria, eu não treinava, eu não fazia tiro, eu não fazia tempo run, eu não fazia progressivo, eu saía para correr. Eu corria de 3 a 4 vezes por semana, saindo para correr. Tinha uma amiga que corria muito comigo, a Lívia, cascuda pra caramba, a gente treinava muito, eu treinava muito no horário das 10 ao meio-dia. A gente saía sem GPS, sem relógio que desse onde a gente estava, a gente não tinha a menor noção do quanto a gente corria, a gente ia por tempo. Então a gente saía da academia que eu trabalhava, ia até o Vila Lobos, corria no Vila Lobos, voltava e depois fazia as provas. Chegou um período da minha vida que eu fazia prova todo final de semana, prova de 10, de 8 e tal. Até que eu fiz a São Silvestre e eu fiz a Volta Internacional da Pampulha. E aí eu fiquei com vontade de fazer uma meia maratona. Né? Maratona eu não pensava em fazer, eu achava muito tempo correr 42 km, uma distância muito longa, muito tempo correndo, eu achava que eu não tinha a menor paciência para isso, eu achava que eu não tinha o menor saco para isso. Corri 21, corri 25, maior cagada. Quando eu corri a prova de 25, eu não treinava o suficiente para correr 25. E na minha cabeça, eu corri 21, eu corro 25, maior cagada. Eu acabei a prova assim, acabada, travando. Eu falei, nunca mais eu corro essa merda de 25 quilômetros. No ano seguinte, estava dando aula para uma aluna que ia fazer uma maratona, resolveu se inscrever para fazer os 25 de novo, como treino. Tá bom, me inscrevi para ir com ela. No final, ela se machucou, teve uma fratura por estresse, não foi na prova. Eu fui de novo para fazer os 25, sem ter treinado o suficiente. Acabei 1 minuto abaixo do que o ano anterior, cagada. Morrendo de dor, falar agora é sério, eu nunca mais volto nessa merda. Passou o tempo, tive minha filha, dei um tempo da corrida, fui pro jiu-jitsu, a corrida ficou assim pra mim uma coisa, final de semana às vezes eu corro, às vezes eu não corro, não tinha mais aquele tesão que eu tinha antes, corria de vez em quando. E daí em 2016, eu já tinha feito uma meia maratona depois que minha filha nasceu, eu já fiz um Silvestre, bem assim, bem ruim. Eu fiz essa meia maratona, minha filha devia ter uns 6 meses. Eu fui bem mal, assim, eu lembro que eu cansei muito, eu devo ter feito um pace de 7 mais ou menos nessa meia maratona, eu fiquei muito cansada. A sorte é que a minha irmã estava comigo e ela me carregou, assim, numa
abordar a prova, sabe? E aí, em 2016, eu tinha uma amiga que resolveu que ela queria ser Iron, ela queria fazer o Iron. E aí ela botou na cabeça dela que ela ia fazer e ela ia fazer. E aí ela se inscreveu para fazer a Maratona do Rio como treino pro Iron. Né? Até então eu tinha escutado muitas histórias de maratona. Putz, que maratona mexe com seus hormônios, que você fica resfriado depois, que sua imunidade baixa, que você assa inteira. As histórias que eu tinha escutado de maratona eram muito traumáticas. Não tinha conversado com ninguém que tinha feito uma maratona legal. E aí a minha amiga se inscreveu para fazer a do Rio e ela foi fazer a do Rio. E eu lembro dessa cena, 2016. Eu entrei no vestiário e falei, e aí, Fê, como é que foi? Ela, meu, é animal. É animal, gostei pra caramba. Eu falei, Fê, sabe que eu nunca fiz? Será que eu faria uma maratona um dia? Ela falou assim pra mim, cara, de todas as minhas amigas ali que eu conheço, você é a única que faria uma maratona. Putz, quando ela falou aquilo pra mim, riscou o fósforo. Fiquei com vontade de fazer aquilo, entrou na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que aceito muito bem os desafios. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu acho que eu vou fazer. 2017, eu faço 40 anos. Acho que eu vou comemorar os meus 40 anos fazendo uma maratona. Pego um treino bem legal, começo do zero, como se eu não corresse, para fazer também uma maratona legal, para não acabar acabado. Conversei com meu marido, ele não corre, acha uma loucura, mas ele aceita as minhas loucuras. E aí a gente pensou em eu fazer uma maratona fora do país. Por que não Montevidéu? É aqui do lado, não estava caro, passagem barata, era um lugar gostoso, a gente já conhecia, um clima bom, abril, eu ia ter 6 meses para treinar mais ou menos. Vou me inscrever na maratona de Montevidéu, vai ser essa. E aí eu me inscrevi bem antes e comecei o treino. Eu comecei o treino para minha maratona como se eu não corresse, como se eu não tivesse corrido 21, como se eu não tivesse corrido 25. Eu comecei com os meus longos eram de 5 km, né? E eu peguei uma planilha pronta, né? Porque até então eu só corria, como eu falei. Todas as provas que eu tinha feito, eu só corria. Eu não treinava, eu não estudava a corrida, eu não manjava de uma periodização de maratona. Então eu peguei um treino pronto e fui fazer aquele treino de 6 meses, 4 vezes por semana de corrida. Que eu queria acabar bem. A minha meta era acabar uma maratona inteira, né, plena. E aí eu lembro que a prova ia ser em abril e em novembro eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar com pace médio de 6 e pouco, perto de 7, né? E aí comecei, foi aumentando o volume, a planilha foi renovando, eu fui fazendo os tiros, fui fazendo treino de ritmo, aprendi a fazer treino de tiro, vi como eu mudava fazendo treino de tiro, como a minha velocidade melhorava, como o meu VO2 melhorava. Fui no endocrinologista, fui no nutricionista, fiz todo um acompanhamento e fui curtindo. Aquilo pra mim foi sagrado. Toda semana os meus treinos direitinho. E eu lembro que eu fazia os meus longos às terças-feiras. Por quê? Porque eu entrava às 11 no trabalho, era meu rodízio. Então eu tinha que deixar minha filha na escola às 7. E depois eu só podia sair daquele lugar às 10, eu ia de carro. Então eu deixava minha filha na escola às terças-feiras. Dali eu deixava o carro na escola, corria, minha filha estudava na Lapa. Corria Lapa, ia para Vila Lobos, atravessava a cidade para fazer os longos, voltava, pegava o meu carro, tomava banho e trabalhava. Não era aquele final de longo que você pode deitar e relaxar, não, era um banho e trabalho. Então eu fiz os meus longos, né? E aí, durante esse treinamento, eu fui ficando muito melhor do que eu imaginava que eu pudesse ser. Muito, né? Fui perdendo peso, fui ficando cada vez mais sequinha, com o corpo mais de corredora. E fui curtindo muito. Comecei a ter um início de tendinite, uma fascite e uma tendinite no Aquiles. Fui no ortopedista, o médico falou pra mim que meu corpo era um corpo que talvez não aguentasse muitas maratonas. Mas já que eu queria fazer essa, ele ia me liberar pra fazer, eu ia fazer uma acupuntura. Eu falei, não, minha intenção é fazer uma maratona só. Eu não quero mais do que isso também, eu quero fazer essa. Aí eu fui pra acupuntura, a primeira sessão de acupuntura já senti diferença, fiz acupuntura até a prova, não senti nada, na fascite, a tendinite, putz, zerou. E aí os treinos foram saindo, né, embora eu soubesse que a minha maratona, ela tivesse um perfil de prova plana,
Eu sempre gostei de correr em subida. Eu sempre acreditei que as pirangas me deixavam mais forte. Então, os meus longos eu sempre colocava subidas. Os meus treinos de 15 quilômetros eu sempre botava subida. Eu só não colocava subida nos regenerativos. E eu era um pouco abusada também. Muitos dos treinos regenerativos que eu tinha que fazer mais solto, eu chutava um pouco e fazia quase que um treino de ritmo. Então, foi uma periodização que eu treinei muito forte. Que eu tava quase all-in todos os treinos. Não é o certo, eu sei, mas era o que eu queria fazer. Na corrida, eu sou muito faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não tem a menor problema de falar aqui pra vocês. Eu sou teimosa, eu sou cascuda, eu faço cagada, mas para os meus alunos eu falo direitinho e tem que fazer. Bom, daí, escrevi, chegando perto da prova, fiz 6 meses, 4 treinos por semana. Tudo bonitinho, planilha intacta. Comprei tênis, comprei meião, vambora, vamos pra Montevidéu, né? Vamos pra lá. E aí fomos pra lá. A gente chegou lá na sexta-feira, né? Chegou lá na sexta-feira, eu ainda falei, não vou beber até a prova, não vou tomar o vinho, mesmo estando em Montevidéu até a prova. Chegamos na sexta-feira à noite, no almoço, vinho. Sexta-feira à noite, um pouquinho de vinho. Sábado, fomos buscar o kit, andei pra caramba lá. Tava turistando com a minha filha, meu marido e meu sogro. Turistei em Montevidéu. Tomei um pouquinho de vinho no almoço. À noite não tomei mais. Ninguém tomou. Aí eu tava muito preocupada com a minha refeição do jantar. A gente não foi pra restaurante, a gente tava em hotel. Eu lembro que eu comprei uns pãezinhos e fiz uns lanches pra comer no jantar. Tava super ansiosa. E eu tinha uma rotina também de usar como pré-treino café com óleo de coco. E pra mim, se eu não tomasse aquele café com óleo de coco lá, a minha corrida ia ser cagada. Então eu levei um potinho de óleo de coco pra Montevidéu pra tomar pré-prova. Então eu jantei uns sanduíches de pão que eu fiz no hotel. E aí a largada era 7 horas da manhã, né? Eu acordei 4 horas da manhã, porque eu queria comer. E às 4 horas da manhã não tem café da manhã do hotel. E aí eu lembro que eu comi sentadinha, assim, no quarto do hotel, no escuro. Eu comprei um pacote de waffle, aqueles waffles redondos e doce de leite. E eu comi uns 4 waffles daquele com doce de leite, que ia ser o meu pré-maratona. A gente saiu mais cedo, meu marido foi me levar pra largada, tava frio. A gente parou no McDonald's para eu tomar um café com óleo de coco. Ainda consegui ir no banheiro no McDonald's, que assim, o McDonald's só tinha gente que ia correr, né? Pouquíssimos brasileiros. Fui sozinha, né? Fui eu pra correr sozinha. Tomei o café com óleo de coco, fiz cocô no banheiro do McDonald's e fui pra largada. Levei mais ou menos uns 6 géis, eu acho. Bom, a largada é animal, eu tava muito ansiosa, né? Era a minha primeira maratona, né? Eu tinha um turbilhão de emoções, como meu corpo vai dar conta, não vai dar, né? E aí a gente largou. Eu corri com voice feedback. Voice feedback é quando você coloca no seu fone de ouvido tudo que está acontecendo na corrida. O primeiro quilômetro, quanto tempo você fez, segundo quilômetro, quanto tempo você fez. Então eu corri com o aplicativo com voice feedback. Larguei. Os meus primeiros quilômetros de corrida, eles eram num pace de 5 e pouco, a maioria. Só um parênteses. Quando chegou no final da periodização, né, o meu marido falou pra mim, eu acho, pelos tempos que você tá fazendo os seus longos, eu acho que você vai fazer essa prova abaixo de 4 horas. Eu falei, não. Ele, Paulo, vai, olha os seus tempos de treino, porque o meu último treino de 21, ele tinha sido o meu melhor tempo do que a minha melhor prova. Eu lembro que a minha melhor prova foi 1h43, 47. O meu último treino de 21 foi 1h41. E que eu lembro que eu até chorei esse dia, né? E aí, lá na prova, ele falou isso pra mim, eu falei, não sei, mas a minha ideia é terminar inteira. Mas vamos pensar, então, fazer uma prova, então, em 4 horas, já que você tá me animando assim. E aí, os meus primeiros quilômetros sempre eram mais lentos, depois dos 2, 3 quilômetros que eu conseguia desenvolver melhor, né? E aí, primeiro quilômetro, pontinho no meu ouvido, 1 quilômetro, 4h40. Como assim? Tô devagar. É bom, vou manter ainda porque eu tô confortável, né? Não vou quebrar. Segundo quilômetro, eu tava abaixo de 9. Eu falei, não é possível. Bom, tá bom. E aí eu tava no ritmo confortável, eu não vou diminuir o pace, eu tô confortável, eu vou ter que aguentar a prova assim, eu vou bem. Se eu ver que eu tô me cansando, eu diminuo um pouco.
E aí ela desce, ela sai do centro de Montevidéu, você desce e cai na Rambla, que é a avenida principal ali da beira do mar, né, na verdade, do Rio da Prata. A prova toda, ela vai até o final ali da Rambla, que é já perto do aeroporto, e volta. Ela vai 21, volta 21, uma prova bem simples, bem legal. Temperatura de 10 graus. E cara, quando eu desci pra Rambla, que eu olhava assim, o sol nascendo entre os prédios, e todo mundo correndo, eu fiquei super emocionada. Foi muito legal. E tava rendendo. E aí eu me entreguei àquele ritmo que eu tava. Não mantei-se abaixo de 5. Paciência. E fui. A minha família ficou de me esperar na chegada, né? O meu hotel era bem pertinho da Rambla, né? A gente passava por perto do hotel. Aí fui, eu lembro que chegou no... Era meia maratona e maratona. Então no quilômetro 11 tinha o primeiro retorno para quem tava na meia. No primeiro retorno eu falei, gente, agora eu tô aonde separa crianças de adulto. Porque aí eu continuei, fui bem. Quando a gente saiu um pouquinho, a gente passa por uma marina que tava pertinho já do 21, eu não tinha a menor noção de como eu tava, né? Aí veio uma mulher e falou assim pra mim, eres la oitava mulher da prova. Eu, no, ela, sim, es oitava. Eu falei, eu sou a oitava mulher da prova. Não é possível. Fui, fiz a volta, vim bem. Quando deu o quilômetro 30, e consegui me manter forte. Quando deu o quilômetro 34, que eu tava voltando já na Rambla, eu vi o meu marido, minha filha e meu sobrinho. Estão aqui! Eles, como assim? Eu falei, eu tô aqui! Meu, eles imaginaram que fosse passar aquela hora. Esse tá bem, eu falei, tô ótimo. Aí eu já tinha passado uma mulher, eu falei, só a sétima. E fui. Passei continuei curtindo a prova. Eu acho que eu comecei a sentir um pouco de desconforto no quilômetro 37. Eu lembro que ali eu tive que diminuir um pouco a velocidade e ali eu senti que era uma dor de corrida. Eu tentava abrir a passada, não conseguia. Ela parecia que dava cãibra. Aí ali eu comecei a sentir, agora eu sei o que é uma maratona. No quilômetro 38, eu comecei a sentir bastante dor. Eu lembro que as minhas pernas começavam a querer travar, principalmente o posterior. Meu calcanhar não senti nada. E aí é a hora que começa o mental. Pra mim, a minha primeira maratona mental começou no 38, quando eu comecei realmente a sentir dor. E aí eu pensava assim, Paula, você aguentou 4 horas de trabalho de parto, que pra mim, o meu referencial de dor foi meu trabalho de parto. Eu tive contrações, assim, que eu que sou muito casca e muito discreta, eu gritava de dor nas contrações, né? Então eu pensava, se você aguentou 4 horas de contração de trabalho de parto, o que são 4 quilômetros? Cara, é administrar, só vai. E aí eu ia. Tentava acelerar um pouquinho, ia travar, eu ia. Aí tava no quilômetro 40, eu falei, nossa, tá no 40, eu vou chorar. Não! Eu converso muito comigo sozinha. Eu tenho um diálogo, cara, na prova, que é muito louco. Eu falei, não, você não vai chorar agora. Se você chorar agora, acabou. Você vai destruir, faltam 2 quilômetros ainda. Não chora, engoliu o choro. E aí você pega uma subidinha. A hora que eu vi ali o 42, o barulho, cara, eu lembro que aí é aquela coisa que eu falo, some as dores. No 41, 42, foi igualzinho a muralha, some a dor, você não sente nada. E você abre um sprint que foi surreal. E o pior, quando eu cheguei, como eu cheguei num tempo muito surreal pra minha família que estava me esperando, eles não estavam prestando atenção. Tipo, gente, eu cheguei, então eu não tenho foto cruzando a linha de chegada, porque eles não me viram, eles tiveram que esperar eu chamar e a minha foto é depois, porque eles não acreditam, não estavam esperando que eu fosse chegar tão cedo. E aí, quando eu olhei no relógio, eu falei, não é possível. Aí veio um moço, conversou comigo, perguntou meu nome, eu falei, nossa, será que eu ganhei alguma coisa, né? Porque ele veio até perguntar meu nome, mas era só pelo controle. Resumindo, eu acho que eu fui a 8ª ou a 6ª e eu fiz em 3 horas e 33 a minha primeira maratona. Eu não acreditava. Aliás, a minha primeira maratona eu demorei anos para aceitar. Eu tive uma síndrome de impostora muito grande assim com essa maratona. Eu não acreditava que uma pessoa tinha feito como eu, que já tinha passado 10 anos da fase que eu treinei melhor na minha vida, tinha feito uma maratona em 3 horas e 33.
Eu tentava justificar que era o nível do mar, eu tentava justificar que era a temperatura, não que eu estava correndo bem o suficiente para correr. Eu tinha que olhar na internet, no resultado final. Eu tive que olhar no cronômetro da prova, porque eu não aceitava de jeito nenhum que eu tinha feito a minha prova, a minha única maratona, a primeira maratona em 3 horas e 33. Eu lembro que, acho que a própria Fernanda falou que eu tinha conseguido índice para Boston. E começaram as especulações, você vai para Boston? Gente, nem sei que Boston precisa de índice, eu nem sabia, porque eu estava tão focada em correr uma maratona na minha vida que meu mundo não girava em torno das maratonas. E nem fui atrás de Boston, nem de nada. E aí foi assim, esse resumo da minha primeira maratona. Então foi muito boa. Eu senti pouca dor, eu senti dor a partir do quilômetro 38, que é bem tardio, né? Mesmo bebendo alguns dias antes, coisas que eu nunca mais eu fiz como namorada. Foi incrível, a temperatura estava 10 graus, eu larguei com um short saia, um meião de compressão, só faço prova longa com meião de compressão, com um manguito, com uma regata e a camiseta da prova por cima. No meio da prova eu tirei a camiseta da prova, fiquei de regata e manguito, e eu dobrei, corri a prova inteira com a camiseta na mão, vocês acreditam? A única coisa ruim da prova, tinha muito isotônico, tinha fruta, tinha bastante coisa, mas é que eles davam isotônico de garrafa. Então, você tinha que abrir a garrafa, dar um golinho e, cara, não dá pra correr, eu não consigo correr com uma garrafa na mão. Então eu ia pra calçada, colocava a garrafa em pé e falava, de repente alguém vem e pega, né? É uma prova muito organizada, não tem muita gente, né? É uma prova bem, não sei porque os brasileiros não vão pra lá. É uma prova tão, acredito que seja uma prova tão rápida quanto Porto Alegre, né? E não é tão distante, é pertinho. Não é tão caro, quer dizer, agora tá um pouco mais caro. Mas é uma prova muito organizada, patrocinada pela Adidas. É muito legal. Faria de novo essa prova, mas não volto pro lugar que tá muito caro. Mas enfim, não sei porque as pessoas não vão pra lá, vão tanto pra Buenos Aires, enfim, não sei. Mas essa foi a história da minha maratona. A partir dali eu achei que eu não fosse correr mais nenhuma prova, que era só aquela mesmo. Foi muito legal. Quando eu acabei eu chorei, sim. É esse choro que a gente não sai lágrima, que você só chora, assim. A preparação foi muito especial, eu cresci muito com essa preparação, eu senti a minha evolução, assim, gritar de pace. Eu vi meu corpo mudar totalmente, como você vai ficando magra, você vai comendo, você vai ficando magra e leve, vai correndo melhor. Cara, eu corri em vários lugares, eu viajei, eu lembro que eu treinei de novembro a abril, eu viajei pra praia no carnaval, pra Ubatuba, eu corri em Ubatuba, eu lembro que eu até me perdi, que eu não conseguia voltar. Pra onde eu ia, eu corria. Eu segui religiosamente a minha planilha, eu fiz todos os treinos, né? Vou dar aula a tal lugar, a aluna desmarcou, eu corria lá, eu andava sempre com o meu kit de corridinha ali, né? Corri muito lugar, corri muita subida, isso foi o que eu falo que acho que é o que me deixa mais forte correndo. Foi tudo muito pensado, né? Durante a prova eu tomei todos os géis que eu tinha que tomar, acho que eu tomei os 6 géis da prova. Tudo foi assim, muito lapidado para que essa prova, assim, hoje eu saí da síndrome de impostora e hoje eu sei que eu fiz toda a lição para ser uma prova que tivesse um resultado bom, né? Eu acho que hoje sim precisa treinar, eu treinei até 33 quilômetros. Para mim, com a minha vivência de 5 treinos longos, né? Eu fiz 4 maratonas e um treino, eu falo que é uma prova freestyle de 44 quilômetros. Eu acredito que eu preciso treinar até 33, depende do caso, 35 quilômetros. E tem que seguir a risca. Eu sei que tem individualidades, tem pessoas, mas eu acredito que a gente tem que ter treino de qualidade para ter uma maratona de qualidade. Não dá para ir lá para maratona comendo treino, perdendo treino, achando que vai acabar bem. Não vai. Você vai acabar, mas vai ser muito cruel. E hoje, com essa experiência de 4 maratonas, mais os 44 quilômetros, com os tempos que eu fiz, que ainda vou falar da maratona de São Paulo, que foi um fiasco na minha vida, acabar uma prova, uma maratona, perto de 5 horas, eu acho que é muito sofrido. Eu acho que é muito desgaste pro seu corpo.
né? Então acho que a gente tem que treinar para fazer uma maratona de qualidade, sim. Hoje que eu estudo, sim, agora eu não corro só mais. Hoje que eu estudo sobre periodização, hoje que eu estudo sobre a corrida, que eu estudo sobre a mobilidade, que eu leio sobre os treinos de tiro, de progressão, de ritmo, de longo, de regenerativo. Hoje eu sei que tem que ter muito cuidado assim, com os treinos para maratonas, né? Eu sou uma pessoa muito consciente. E esse foi o primeiro, sobre a Maratona de Montevidéu, que eu recomendo principalmente para quem quer fazer a primeira prova, porque ela é muito plana, é muito linda, o clima é perfeito, a vibe é ótima. Então essa foi a primeira história da minha maratona. Na sequência vão vir ainda segundo, Maratona de São Paulo, terceiro, Uphill Marathon, e quarto, a muralha. Eu não vou fazer vídeo sobre os 44 km porque ele não foi uma prova, né? Ele foi um freestyle. Mas é isso. Então, eu queria que vocês soubessem dessa minha história, que é uma maratona que está guardada no meu coração. Ela foi muito especial, principalmente por ter sido a primeira e por ter sido tão positiva, certo? Então, espero que tenham gostado dessa história.